Fala galera, hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 40, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Êxodo capítulo 40 é o último capítulo de Êxodo, então antes de mais nada, parabéns por ter chegado até aqui no nosso estudo, principalmente se você fez o estudo de todos os capítulos aqui com a gente. Glória a Deus pela sua vida. Êxodo 40 vai apresentar então pra gente a ordem de Deus para Moisés para que o tabernáculo fosse levantado, o povo levantando o tabernáculo, e então vem a presença de Deus ali habitar no tabernáculo, né? Um capítulo maravilhoso, vai fechando aí esse ciclo da construção do tabernáculo, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe os nossos estudos, principalmente agora que você acabou o estudo de Êxodo. Vai lá e publica que você fez o estudo, que você completou mais esse estudo com a gente. Vai ser muito legal, tá bom? Coloca aí no seu Instagram, nas suas redes sociais. E se liga aqui na descrição desse estudo que tá cheio de link interessante para você entrar nas nossas comunidades, para você ver o blog do JC na Veia lá com esse texto que a gente tá falando hoje, para você ajudar o canal, para você comprar o livro Muito Além de um Pai, tem um monte de link interessante aí, tá bom? Esse capítulo é dividido basicamente em 3 partes, né? Dos versículos 1 a 16, a gente vê Deus ordenando que o tabernáculo fosse erguido. Do 17 até o 33 ali, a gente vê a questão do povo erguendo, realmente levantando o tabernáculo. E daí então na terceira parte do capítulo, do verso 34 em diante, a gente vê a questão da glória de Deus, né? Da presença de Deus, entrando ali no tabernáculo através da nuvem e da coluna de fogo, né? Perfeito. Então, dos versos 1 a 16 e do 17 até o 33, a gente tem essas duas partes onde a gente vê mais uma vez o povo obedecendo ao Senhor nos mínimos detalhes, né? Tudo que o povo de Israel fez aqui foi exatamente como o Senhor havia ordenado, como a gente viu no estudo do capítulo 39. Acontece que essa não é a história completa do povo de Israel, né? Quando a gente olha para a história completa, a gente vê que eles foram desobedientes diversas vezes. Teve, claro, aqui no estudo de Êxodo, o caso do bezerro de ouro. Se você fez o estudo com a gente, você sabe do que eu estou falando, né? Teve o caso do bezerro de ouro, mas tiveram vários outros casos de Israel, do povo de Israel, sendo desobediente ao Senhor. Uma série de casos. Dá para citar as murmurações do povo de Israel em Números, as desobediências em relação a como eles deveriam se relacionar com outros povos. Tem uma série de casos. Eu vou trazer o de Números porque eu acho interessante que é uma desobediência peculiar, por assim dizer, né? No versículo 4, está escrito assim, ó. E o vulgo que estava no meio deles, isso é Números, capítulo 11, versículo 4, tá? E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então o povo de Israel aqui reclamando, murmurando, por conta do maná que era dado por Deus, daquele alimento que era dado por Deus para eles, desejando novamente os alimentos do Egito. Tem toda uma simbologia aqui, né, deles desejando o Egito novamente. Desobedientes ao Senhor, né, o Senhor tinha preparado tudo para eles, mas eles estavam desejando a vida antiga no Egito. Então, quando a gente olha para a história do povo de Israel como um todo, a gente vê que aqui, nesses últimos capítulos de Êxodo, eles foram extremamente obedientes no detalhe, e eu falei disso algumas vezes, mas ao longo da história como um todo, a gente vê que esse povo não foi tão obediente assim. E daí o ponto aqui é aquele que a gente comentou uma vez, né? Eles foram obedientes no fazer, mas eles não foram obedientes no ser. Porque o fazer, a construção do tabernáculo, era o que eles faziam ali, eles iam ver a obra feita, era o que eles estavam fazendo realmente. Mas a transformação deles não aconteceu como deveria. Deus deu ordens para eles: sejam santos, porque eu sou santo. Amem o seu próximo, amem a mim acima de todas as coisas. Deus falando, né? Não tenham outros deuses diante de mim. E várias vezes eles tiveram outros deuses.
Então eles falharam muito no ser, eles falharam muito na transformação. E isso precisa tocar as nossas vidas, porque nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Às vezes a gente é muito bom em fazer o evento, em organizar alguma coisa, e a gente faz e acontece, mas a gente é muito ruim em perdoar o irmão, a gente é muito ruim em amar o nosso próximo, a gente é muito ruim nas coisas que Deus pede que nós sejamos pacificadores, e a gente falha no ser pacífico. Mas a gente está fazendo, a gente está trabalhando, a gente está acontecendo, os eventos estão acontecendo, a organização está feita, mas nós estamos falhando no básico, que é a transformação que deve acontecer em nós. A gente falha em renovar nossa mente, a gente falha em amar o nosso próximo, a gente falha em amar a Deus acima de todas as coisas, mas a gente está fazendo, as boas obras estão aparecendo, as obras estão aqui, mas dentro, a transformação que o Espírito causa em nós, a gente não está permitindo que aconteça. Então, que nós não sejamos como o povo de Israel, a gente já falou disso antes, mas que nós não sejamos como o povo de Israel nesse aspecto, que foi muito bom no fazer, mas falhou demais no ser, que nós sejamos transformados, que nós sejamos como Deus quer que nós sejamos, então as boas obras vão ser uma consequência dessa nossa fé avivada. E daí, como eu falei, a parte final do capítulo, do verso 34 em diante, fala sobre a presença de Deus vindo para o tabernáculo, né? Vamos ler ali do verso 34, acho que até o 37, está escrito assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Até aqui só. Então a gente vê aí, né, a presença de Deus vindo habitar no tabernáculo, de maneira que Moisés nem podia mais entrar. Aquela tenda que Moisés tinha feito para se encontrar com Deus, ela é substituída pelo tabernáculo, né? Então a gente já falou disso, dessas duas tendas também, a gente já falou aqui no estudo de Êxodo. Se você não fez, talvez não esteja captando o que eu estou falando, mas se você fez o estudo, você entende, já tinha aquela tenda que Moisés havia feito, né? Moisés ia até a tenda, ele entrava na tenda e Deus ficava do lado de fora. Aqui, diferente, né? Deus está ali no tabernáculo e Moisés é quem não pode entrar agora por conta da glória do Senhor. Só quem poderia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar ali, seria o sumo sacerdote, nesse caso aqui, Arão. Então uma tenda substitui a outra. Mas o ponto principal não é esse. Claro que essa parte final do capítulo é a parte principal desse capítulo, né? Mas esse ponto que eu falei agora não é o principal. O ponto principal aqui é justamente esse, né? A gente vê que o povo de Israel, a gente leu aqui nos versos 36 e 37, né? A nuvem se levantava do tabernáculo, então o povo de Israel caminhava. A nuvem não se levantava, a nuvem ficava ali, o povo ficava. E daí no livro de Números, capítulo 9, a gente vai ver que às vezes o povo de Israel ficava ali por dias, às vezes por mês, um mês inteiro. Porque se a nuvem não se movesse, se a nuvem não se levantasse, o povo de Israel não se movia. E esperava que a nuvem se levantasse. Muito interessante pensar nisso, né? O povo de Israel só se movia quando Deus se movia. Então eles esperavam a ordem do Senhor, eles faziam conforme aquilo que o Senhor estava direcionando. E essa deve ser as nossas vidas também, né? Claro, gente, um contexto completamente diferente, né? Mas nós devemos nos mover conforme o Senhor demanda, conforme o Senhor ordena, conforme o Senhor direciona. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, quer fazer da nossa forma, a gente quer... Não precisa esperar a nuvem não, a nuvem está esperando a gente ir, vamos primeiro e a nuvem vai. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Ou como a gente costuma dizer, quer colocar o carro na frente dos bois. A gente quer se adiantar, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas Deus é quem é o dono do tempo, Ele que conhece todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de fazer cada uma das coisas. A gente tem que obedecer, a gente tem que seguir, a gente tem que ser guiado por Ele. De novo, né, gente? Claro que num contexto completamente diferente, ali o povo de Israel estava vendo a nuvem, era visível a presença de Deus, eles sabiam exatamente o que fazer, sem sombra de dúvidas,
No nosso caso é muito mais subjetivo, né? Deus vai nos direcionando ali com cuidado e de maneira muito sutil. É por isso que nós precisamos hoje em dia estarmos atentos ao Espírito. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito, pela palavra de Deus, para que nós saibamos o que fazer e quando fazer, para que a gente não acabe atropelando as coisas, como eu falei, né, colocando o carro na frente dos bois, atropelando o processo, tá bom? Então, que esse último exemplo aqui de Êxodo 40 também toque as nossas vidas. O povo só se movia quando Deus se movia, quando Deus ordenava, quando Deus direcionava, que nós possamos viver também sob a direção de Deus, de novo, num contexto completamente diferente, né? Ali era um contexto onde eles viam a presença de Deus, para a gente é muito mais sutil, muito mais delicado. E de novo, por isso precisamos estar atentos ao Espírito, em comunhão com o Espírito, porque o Deus que habitava ali no tabernáculo habita em nós agora. A morada de Deus que era no tabernáculo agora é dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, apesar de nós não termos a presença visível de Deus, nós temos o próprio Espírito morando em nós. A morada mudou, o relacionamento é o mesmo. Forte isso. É isso, galera. Eu tenho terminado esses vídeos aqui. Bom, acabou, né, o estudo de Êxodo 40. Vamos agora... acabou o estudo de Êxodo, aqui no capítulo 40. Vamos agora para um outro estudo. Você tem vários estudos aqui no canal que você pode fazer. Não pare de fazer os seus estudos da palavra. Continue estudando a palavra todos os dias. Fazendo seu devocional, fazendo seus estudos mais aprofundados. E a gente aqui no JC na Veia tem recurso para te ajudar em tudo isso. Tem o devocional, que a gente publica algo novo todo dia. Tem os estudos de diversos livros já, que a gente já tem publicados aqui no canal, tá bom? Então, continue estudando a palavra. E eu sempre termino esses vídeos aqui com uma breve oração. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore aqui comigo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és santo, forte e poderoso. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Ensina-nos a viver conforme a Tua palavra, ensina-nos a seguir a Tua direção, a ouvir a Tua voz, a entender o que o Senhor deseja para nós, de maneira que tudo que nós façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te agradeço por mais esse estudo que nós completamos aqui, por cada pessoa que esteve conosco durante todo o estudo, cada pessoa que deixou o seu comentário, cada pessoa que curtiu o vídeo, que compartilhou. Que o Senhor abençoe essas pessoas poderosamente. É o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. É isso, bora pro próximo estudo. Deus abençoe a sua vida. Paz.